de maneira bem sucinta, mostrar de maneira bem sucinta a estrutura matemática, tá, da regressão múltipla. É a base da econometria com mais de uma variável explicativa, tá? Olha só, rapidamente, temos o seguinte. Nós, né, em termos de equações normais de uma variável independente, nós temos uma equação do tipo y menos bx, né? Quando eu quero achar o a e quando eu quero achar o b, tem esse somatório tudo aqui. Entretanto, a equação, né, normal de uma variável é y igual a mais bx. Agora, quando nós temos... isso aqui é quando nós temos apenas duas variáveis, né? Nós temos essa matriz aqui, tá? Agora, quando nós temos aqui, ó, para mais de duas variáveis independentes, nós conseguimos escrever dessa forma aqui, ó, B1x1K, onde K, ele é quantas variáveis ela tem no modelo, ela possui no modelo. Então, vai de 1 até K, por exemplo, tá? O I é relacionado à observação da observação de um conjunto de observações de uma determinada amostra, tá? Então, assim, ó, uma regressão múltipla, ela contém K variáveis com I observações, é essa a ideia, tá? Vocês vão ver depois, eu vou explicar o que é o K, o que é o I, esses índices, lá naquela base de dados, dos salários, com escolaridade e tudo mais, tá? O objetivo da análise múltipla é a mesma da análise simples, que é minimizar o erro do valor real em relação ao valor estimado, tá? Então, de maneira bem direta, bem resumida, nós podemos escrever a obtenção dos parâmetros como uma matriz, tá? X' x menos 1, x' y. Então, a matriz x' x é essa de somatórios aqui. A matriz B são a matriz dos parâmetros. O objetivo é minimizar esses valores aqui para encontrar o B, tá? Então, dessa forma, nós temos aqui a matriz da variável dependente, tá? E aqui é um exercício que eu vou deixar para vocês resolverem o ano que vem, tá? Porque nós vamos retomar isso. Por enquanto, não faz necessário a resolução desse exercício, porque eu quero ensinar a parte de econometria, tá? Então, isso aqui é só a apresentação, a pincelada que eu dei para vocês em relação ao conteúdo de análise de regressão múltipla, em que nós retomamos isso de maneira bem mais abrangente, bem mais calma. Qual o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo dessa aula de hoje é bem simples, tá? O objetivo da aula de hoje é econometria para vocês. Tá? A econometria nada mais é que a medida da economia, a medida quantitativa. Vocês já viram, nós utilizamos dados reais para modelar situações econômicas. Tá? Situações econômicas que vocês aprendem aonde? Geralmente, vocês aprendem essas situações econômicas na teoria microeconômica, na teoria macroeconômica, na teoria microeconômica, né, teoria macroeconômica, da economia do trabalho, da economia do agronegócio, enfim, nas teorias econômicas que avaliam as relações entre uma variável que explica uma outra variável, tá? Então, eu mandei para vocês essa planilha, não foi? Com as variáveis sexo, cor, experiência, salário e escolaridade, não foi isso? Basicamente foi isso, não foi? Não está aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? Vocês aprenderam, não, vocês utilizaram utilizaram esses dados para realizar análise de intervalo de confiança, teste de hipótese, análise de variância, correlação e regressão. Só que uma variável que explica a outra, eram duas variáveis, era bivariado, né? Apenas duas variáveis, uma independente e outra dependente. Na econometria, nós podemos expandir a explicação das variáveis
tá? Para K variáveis, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo que eu dou no curso de econometria, tá? São os determinantes de salário. Vou colocar essa coluna de salário para a primeira coluna aqui, só para vocês entenderem uma coisa. Entenderem uma coisa. Só um pouquinho, tá? Vou dar um ESC aqui. Ó, então eu vou arrumar essa planilha aqui da seguinte maneira, ó. Vou deslocar, deixar de forma bem organizada para vocês entenderem. Olha só, o salário eu vou deixar à esquerda aqui, e aí vocês podem perceber que o salário depende do sexo, da cor, experiência e escolaridade. São 4 variáveis. Então, lembra que eu fiz a equação lá, eu mostrei a equação para vocês, da regressão com K variáveis e observações. Então, tenho 4 variáveis, o K nesse caso é 4 variáveis com 1.160 observações. Então, o I varia de 1 até 1.160. Por que eu estou contando de 2 até 1.161? Porque o primeiro é rótulo, tá? Então, eu tenho 4 variáveis explicativas para o salário. Lembra que eu pedi para vocês fazerem na prova, rodar a regressão do salário com a escolaridade? Era o primeiro, né? Que deu essa informação aqui, ó. Eu só vou fazer, então, uma breve resolução dos exercícios da prova. Se você roda a regressão do salário com a escolaridade, você tem essa informação aqui, ó. 1.352 mais 65 vezes a escolaridade. O que isso quer dizer? Que a escolaridade aumenta, um ano a mais de escolaridade, né? Aumenta em R$ 65 o salário do indivíduo. Foi isso que eu esperava do exercício. Então, eu rodei uma variável dependente com uma variável independente. E quando eu fiz para a experiência, eu apaguei aqui, né? Eu apaguei da experiência. Para a experiência, vou fazer aqui rapidinho, aí para vocês entenderem como era a pedida da prova, tá? Então, aqui, ó, aqui vou selecionar rapidinho, tá? Vou selecionar aqui essas informações aqui embaixo vou selecionar essas informações aqui. Cadê? Tá lá em cima, ó. Então, ó, os resultados que esperados dessa relação entre salário e experiência era o seguinte, ó, se você faz somente essa regressão de duas variáveis, você tem aqui o salário é igual a 1.281 mais 41 vezes a experiência. Isso quer dizer o seguinte, que um ano a mais experiência sobe R$ 41 no salário. Era essa a expectativa. Agora, olha só, em relação a sexo, salário e cor. Salário e cor, não salário e sexo. Salário e cor. Então, vou rodar essa regressão também, tá? Olha só, eu tenho essa informação. Vocês devem ter chegado em alguma coisa assim, tá? 2.421 menos 414 vezes 2.421, né, intersecção, menos 414,36. Isso quer dizer o seguinte, que o indivíduo referenciado, que é o número 1, que é a cor preta, né, em R$ 414 a menos do que o indivíduo da cor branca, tá? Que é a referência. E, por último, a regressão entre salário e sexo, ou gênero, né? Se eu faço essa regressão, eu tenho a seguinte informação, ó, que aqui eu tenho 2.579, entretanto, a referência, o 1, nesse caso, é o gênero feminino. Então, as pessoas do gênero feminino ganham R$ 922 a menos, quando comparado ao masculino. Eram essas interpretações que eu gostaria que vocês fizessem na prova, depois eu estou corrigindo ainda, e eu passo a nota, já passei de teste de hipóteses, mas, entretanto, contudo, eu posso fazer isso em uma única regressão, tá? Eu posso fazer essa análise em uma única regressão. Posso, então, selecionar, aqui, ó, fazer no Excel, tá? Análise de dados e regressão, o A, que é variável dependente, ainda é essa coluna aqui, beleza. Aqui eu vou alterar a entrada das variáveis dependentes. Ao invés de selecionar só uma coluna, eu vou selecionar uma matriz, tá? Olha só, vai de B até E e vai até 1611. E rodo. E roda essa regressão. Ó, deixa eu só refazer aqui. Ele foi. É, ele deu em cima das observações. Não tinha pensado nisso. Só cortar aqui e mostrar para vocês.
Eu posso fazer, então, aqui de maneira que eu, né, de maneira que eu considere todas as variáveis, não necessariamente preciso fazer de uma a uma, como eu pedi para vocês fazerem na análise bivariada, eu fiz aqui na análise multivariada, tá? Nesse sentido, a análise do modelo é a mesma, o teste de F, você tem que analisar se o modelo, pelo menos, tem uma variável explicativa que, né, que explica o modelo. Entretanto, em relação aos coeficientes, você, como pesquisador, agora de economia, você vai realizar a seguinte análise. Em vez de você rodar uma regressão para cada variável, você rodou aqui para todas em conjunto, mas a interpretação é a seguinte, a interpretação do modelo é a seguinte, primeiro você analisa, né, se todas as variáveis, elas são estatisticamente significantes, a 5%, basta olhar o valor P aqui, tá? Olha só, exceto a variável escolaridade, as demais são estatisticamente significantes. As demais são estatisticamente significantes, a 5%, tá? E isso corrobora com as expectativas das variáveis, vocês vão entender por quê, ó. Olha só, a análise para cada variável é de maneira bem simples e bem direta. Por exemplo, a intersecção, se você deixa todas as outras variáveis constantes, ou todas iguais a zero, a intersecção, como na análise de regressão simples, ela te indica a parte autônoma, tá? O indivíduo que não tem referência, nesse caso, né, do indivíduo que é branco, tá? Que é branco, masculino e não tem nenhum ano de experiência e escolaridade, o indivíduo vai ganhar R$ 2.051, tá? Por que isso? Por que eu tô falando isso para vocês? A referência daqui, ó, é quando o indivíduo é branco, tá? Porque quando, aqui, ó, aqui embaixo, tá? Quando a cor é igual a 1, são os indivíduos que não são brancos, são negros, pardos e tudo mais. Quando é zero, você cancela, qualquer valor que multiplica por zero é zero, então, menos 402 vezes zero, dá zero, por isso que esse indivíduo aqui, da referência, ele é um indivíduo branco. Quando o sexo ele é igual a 1, é o sexo feminino, então aqui você multiplica por 1, e aí fica menos 959. Mas quando é zero, é a referência ao sexo masculino. Se você multiplicar menos 959 por zero, então você não conta essa variável, entendeu? A experiência, por exemplo. A experiência aqui é em anos. Então, assim, você pode começar do 0 ano. Se o cara não tem nenhuma experiência, tá? Se o cara não tem nenhuma experiência de trabalho, então você começa pelo ano 0, ok? E escolaridade. Escolaridade é a mesma coisa, em anos também. Então, um indivíduo que nunca estudou e nunca trabalhou, que seja maior de 18 anos, que isso é quase impossível, tá? Isso é quase impossível. Seja branco e homem, então ele vai ganhar R$ 2.051, tá? Ah, professor, como eu faço para analisar, então, a interação de cada variável? Você deixa as outras variáveis constantes, não interprete ela, só interprete o significado do coeficiente, tá? Então, aqui, ó, para o indivíduo, lembra que eu falei para vocês que feminino é igual a 1? Então, nós temos que utilizar aqui essa informação. Para o indivíduo que é do gênero feminino, tá? Ela tem o caráter discriminatório válido aqui. O que isso quer dizer? O indivíduo que é do sexo feminino, em comparação com a referência, que é o sexo masculino, ela vai ganhar R$ 959 a menos, tá? A cor aqui, ó, branco. Isso tá lá nas descrições da primeira prova, até da última prova tá lá. Um se é branco, o zero se é branco, um se é não branco, zero se é masculino, um que é masculino, tem que prestar muita atenção nisso, tá, para fazer econometria. A cor aqui, ó, o indivíduo que é não branco ganha R$ 402 a menos, tá? Isso eu posso confirmar, porque a estatística do parâmetro lá tá ok, ela é significante, tá? Então, você pode falar isso com propriedade. Agora, a experiência em anos, tá? Com KX, em anos. Então, um ano a mais de escolaridade, de experiência, desculpa, um ano a mais de experiência, sobe R$ 64 no salário, entendeu?
Agora a escolaridade está com sinal negativo, mas não faz sentido, tá? Por quê? Primeiro, a estatística, né? A estatística T e o valor P é associado, olhando somente para o valor P, ele é maior que 5%. Então, esse parâmetro aqui, ele não é estatisticamente significante, ou seja, ele não serve para usar de interpretação econômica. Por quê? A expectativa da variável é bem simples. Quanto maior a escolaridade, maior o salário. Tá? Assim que se faz a econometria, galera. Na parte mais básica. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Só alguma dúvida? Se não tiver dúvida, era só isso que eu ia falar para vocês. Não é nada demais, tá? Então, o ano que vem, vocês vão ter econometria e vai ser basicamente isso. Vocês vão começar na parte básica, o que que é análise de regressão múltipla, entender como se busca os dados nas bases econômicas que existem aí, né, na ciência, nos bancos de dados, né, do Brasil, do exterior, os bancos de dados existentes aí na rede, e também vai ter uma parte de tratamento de dados, como vocês podem ver, esses dados aqui já estão tratados, mas geralmente desse jeito, tá? E não vem bonitinho desse jeito aqui, ó. Geralmente ele não vem organizado, ele vem desorganizado e você vai ter que aprender a tratar esses dados. Então, essa é a primeira parte da econometria, né? É manipulação e tratamento de dados. Depois nós vamos entrar na parte técnica da coisa, que é como usar um software decente para rodar um modelo, como interpretar modelo, como melhorar o modelo usando formas funcionais, verificando os problemas de econometria. Aí sim, depois nós vamos ver modelos mais específicos, mais elaborados, e assim vocês vão ter um curso de econometria bem bacana, bem prático, onde vocês vão poder utilizar em qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida, se você quer trabalhar no banco, você pegar dados bancários de clientes, você pode aplicar ali, né, e fazer a sua análise, ou se você quer somente, tô sem, não tem nada para fazer, então brincar de econometria você pode também, e é isso, tá? Galera, as notas de. Deixa eu fechar aqui. Terminando, eu vou encerrar a aula aqui agora. As notas